E aí, gente, botei até um casaquinho que madrugada aqui esfriou. Bom, vamos começar um novo assunto. Vamos tratar da teoria da norma constitucional, mais precisamente da eficácia e aplicabilidade das normas. No bloco anterior, a gente viu algumas coisas sobre vigência, recepção, desconstitucionalização, inconstitucionalidade superveniente, que a gente não aceita. Então, agora vamos falar da eficácia e aplicabilidade das normas. Primeiro, eu quero que você entenda que qualquer norma tem uma eficácia, sabe? Mesmo que não esteja apta a produzir efeitos, é dotada de eficácia jurídica. Na nossa Constituição, todas as normas constitucionais detêm uma eficácia. Não existe uma norma constitucional sem nenhuma eficácia, nem que seja eficácia negativa. O que é uma eficácia negativa? Não pode surgir uma lei infraconstitucional daquela pirâmide que verse contra a essa lei. Ela pode não ter nenhuma eficácia ainda social. O que é eficácia social? Os efeitos dela acontecendo de verdade. Mas ela pelo menos tem a eficácia negativa, ou seja, a lei que está aqui embaixo, naquela nossa pirâmide, não pode ir contra ela, mesmo que ela não esteja produzindo ainda efeitos, mesmo que ela ainda não tenha eficácia social, entende? Então, leve para a vida. Toda norma constitucional, toda norma é dotada de eficácia, nem que seja eficácia negativa. Ou seja, para que as leis infraconstitucionais não batam de frente com ela, sabe? E o que é eficácia social e eficácia jurídica? Eficácia jurídica são os efeitos que tem no ordenamento jurídico das normas. E a eficácia social é que realmente existe uma mudança mesmo na realidade, está ali a lei pronta para ser colocada em prática. Vamos ver direitinho isso aqui? Acho que com o slide vai ficar legal para vocês. Então, aqui no slide eu até coloco o que é eficácia, gente. É a aptidão para produzir os efeitos que lhes são próprios. A norma ela foi criada pelo legislador para alcançar algum efeito. Então, a partir da vigência, em regra, se tiver tudo disponível, tudo apto, não precisar ter que legislar, regulamentar, essa norma já está pronta para produzir os efeitos, certo? Não existe norma destituída de efeito. E a eficácia social é como ressoa essa norma na sociedade, no seio da sociedade, as pessoas sentindo o efeito dela. Então, é uma norma que não tem eficácia social e que não tem ainda a sua eficácia jurídica, pelo menos, como eu falei para vocês, vai ter a eficácia jurídica, né, no sentido de ser negativa, de poder não deixar que outras leis abaixo dela possam ir contra o que ela dispõe. O José Afonso da Silva criou essa classificação aqui que vocês estão vendo. É uma classificação mais utilizada. Caiu na minha prova de segunda fase da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco uma questão para poder falar disso. Então, cai o tempo todo. Objetivo, subjetivo, oral, tem que saber. A eficácia está aqui. Produzir seus efeitos essenciais. Quando é plena, quando uma lei é plena, a aplicabilidade dela é imediata, ou seja, ela não precisa ser regulamentada por uma legislação inferior, não precisa se produzir nada, não precisa ser condicionada a nada. É uma lei que ela tem tudo para entrar em vigor em 100% da sua força, ou seja, aplica-se imediatamente, aplica-se diretamente, não precisando de norma regulamentadora, e ela é integral, ela já produz tudo, o efeito dela todo ali, ela já produz.
Agora, a eficácia contida. A eficácia contida ou restringível, muita gente se confunde, pelo amor de Deus, quando algo tem a eficácia contida, quando uma norma tem uma eficácia contida, é o seguinte: quando ela entrou em vigor, ela é igualzinha à eficácia plena. Ela está ali, produzindo os efeitos imediatamente, não precisa de regulamentação, tal, 100% integral, ela está ali, ó, pau, pau, pau. Só que aí existe a possibilidade de ser imposta restrições, tá vendo? Você está vendo aqui? Quer um exemplo? Que todo mundo fala? Exame da ordem, OAB. É uma restrição que não está na Constituição, mas que a Constituição permitiu ser feita ao exercício livre da profissão. Então, beleza, lá na Constituição está lá, exercício livre da profissão. Me formei em Direito, quero ser advogada. Beleza, faça a prova. Tá vendo que botaram uma restrição? Agora, se não tivesse essa restrição da prova da OAB, aí eu já saía advogando. Então, qual é a diferença da plena para eficácia contida? A plena, ela está ali, ó, apta a produzir todos os efeitos, integral, imediato, e não vai restringir ela, não. Entendeu? Está ali, ó, lançou a Constituição Federal, entrou em vigor, plena, 100%, ninguém mexe, ninguém restringe. Contida, lançou a Constituição Federal, a norma ali está 100% integral, direta, se aplicando toda, mas a partir do momento que coloca uma restrição, já não é mais integral. Aí ela já se limita, que é o caso da profissão, né? O exercício da profissão da gente é livre, mas aí botaram uma OAB para fazer, quem é formado em direito. Bom, e a eficácia limitada, gente? Eficácia limitada, essa é a pobrezinha. É porque ela realmente precisa de uma regulamentação, senão ela não consegue produzir efeito. Ela precisa de uma norma regulamentadora, sabe? A eficácia dela é reduzidíssima, sabe? Pelo menos aqui, ó, sua eficácia é meramente negativa, tá vendo? Você tá vendo que coisa interessante? Então, é só você não confundir a contida com a limitada. O que é uma contida? Ela se contém. Ela se contém quando alguém vai lá, ó, botar restrição. O que é uma limitada? Ela já nasce limitada. Pensa assim, plena, pleníssima. Dona da coisa toda, apta a produzir todos os seus efeitos, integral. Contida, ela está ali, integral ali, imediata, produzindo todos os efeitos, até alguém mandar ela se conter, ó. Aí ela fica contida. Mas ela nasceu, ó, tipo igual a plena. E a limitada? A limitada não, ela já nasceu toda limitadinha, bichinha, sabe? Precisa mesmo de uma regulamentação, precisa mesmo, sabe? De tratarem dessa matéria, porque senão ela não vai conseguir ser aplicada, não vai ter nenhuma eficácia social, vai ter eficácia jurídica, mas só aquela negativa, né? É isso, gente. Eu acho que deu para pegar, não deu? Vamos para as questões? CESP 2018. A eficácia de uma norma constitucional pode ser considerada não só do ponto de vista jurídico, sim, mas também do social, ocorrendo essa eficácia social a partir do respeito à legislação pela população, tá certo? O que eu falei? Eficácia jurídica é aquela questão de ela poder ser aplicada imediatamente, ela produzir efeitos no ordenamento jurídico. Se, por exemplo, é limitada, pelo menos a eficácia negativa tem. Agora, a eficácia social é a ressonância na sociedade. Sabe aquelas leis que não pegam? Ai, isso aí não tem eficácia social. Ai, não pegou. Entendeu? Não pegou. Então, é porque não tem eficácia social. 2017, Banca Quadrix. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, as normas de eficácia contida são aquelas que asseguram determinado direito que não poderá ser exercido
Enquanto não for regulado, não, gente. Não. Lembra que é a limitada que está atada. A contida não. A contida se contém depois. Depois que puxam a atenção dela, restringe, ela se contém. 2018, Banca CESP-Sebrasp, a disposição constitucional que determina que lei complementar regulamente a criação de território ou a sua transformação em Estado-membro é exemplo de norma de eficácia contida. Agora pegou, vamos embora, que agora é complicado. A disposição constitucional que determina que lei complementar regulamente a criação de território ou a sua transformação em Estado-membro é exemplo de norma de eficácia contida? Gente, é limitada. Se está precisando de uma lei para poder criar um território, então é porque ela não produz efeito enquanto não tiver essa lei. Entende? É diferente da contida. A contida ela já ia produzir efeito e a lei depois poderia vir restringir. 2020, Banca CESP-Sebrasp, jogo rápido. O grau de eficácia de uma norma constitucional não pode ser aferido a partir de sua entrada em vigor, sendo necessário, para tal aferição, a verificação da lei em um caso concreto. Gente, então quer dizer que a lei, ela só vai entrar em vigor, não pode ser aferida essa eficácia, enquanto não aplicar a lei em um caso concreto. Não está estranho isso, não? Então, enquanto a lei não for aplicada no caso concreto, ela não é morta, não produz efeito. Então, gente, isso está errado, tem nada a ver, tem nada a ver. Aí ele quis misturar. Respira, que agora a gente vai para um outro assunto. É jogo rápido, né, gente? Mas é assim, a gente não tem tempo. E o aprofundamento é no PDF. E outra coisa, não fique inventando de comprar 1000 livros, não. O PDF está completo. Em vez de comprar 1000 livros, por que você não começa a ler a Constituição Federal de 88? De cabo a rabo. Hein? Eu sempre fazia isso um mês antes da prova. Fica a dica. Gente, o que é controle de constitucionalidade? Vamos lembrar o que a gente viu lá no começo? Vamos tentar lembrar? Será que eu consigo aqui uma tela em branco? Calma aí que eu vou pegar uma tela em branco. Prontinho. Gente, lembra que a gente conversou sobre Hans Kelsen, a pirâmide que mostra a superioridade da nossa Constituição? Não repara um desenho que a professora não sabe desenhar. Está aqui a nossa Constituição. E se lembra que a gente falou que a norma hipotética fundamental, que é o sentido lógico, jurídico, lembra? Que ficava no mundo das... eu queria fazer uma interrogação, que ficava no mundo das ideias, dava fundamento e validade para a norma constitucional depois de impressa. Lembra disso? Impresso, livrinho impresso aqui, ó, livrinho impresso. Beleza. E por isso, por ela ser suprema, por ela estar acima todas as outras leis abaixo, que eu até falei brincando, devem dizer amém à Constituição e respeitá-la. Mas, gente, não adianta só falar de boca, não é? Você acha que só falar para os estados, para os municípios, para o DF, para a União, na hora de legislar, você acha que eles vão mesmo respeitar se não tiver um controle muito barra pesada em cima disso? Então, gente, o que é o controle de constitucionalidade? É justamente ver se essas leis aqui embaixo têm compatibilidade com a Constituição Federal. A Constituição Federal é o parâmetro. O que é parâmetro? Vocês me perguntaram, o que é parâmetro? É a Constituição Federal, os artigos dela, os princípios fundamentais, comparados, é o parâmetro, com uma lei abaixo. E aí a gente vê,
essa lei aqui, que é o objeto, ela é compatível com o que diz a Constituição? É? Então é constitucional. Não é inconstitucional. Isso é o controle de constitucionalidade, que a gente vai ver no próximo bloco. E aí, gente, estamos de volta. Eu ainda estou aqui nessa minha madrugadinha gostosa com vocês. Não sei que horas que vocês estudam, mas se estiver cansado, para, levanta. A cada 50 minutos de estudo, o cérebro já fica com uma dificuldade de ficar retendo conteúdo. Então é legal você levantar, pegar uma água, come um chocolate, estica as pernas, usa o celular ali uns 15 minutinhos, conversa com alguém, porque aí o cérebro já descansa, vocês voltam com a corda toda. A professora também faz isso. Quando eu estou dando aqui aula de madrugada, eu levanto, aí eu vejo uma coisinha diferente, aí eu toco um violãozinho. Você tem que fazer algo nesse períodozinho de descanso para desconectar o cérebro, relaxar e você voltar com uma concentração maior. Tudo bem? E controle de constitucionalidade. É um tema que todo mundo fala, que é um monstro, que é difícil. E pela introdução é tudo muito lógico. Se você pega o raciocínio, a essência, você não precisa ficar decorando. Sabe? É muita matéria. Se você for se preocupar em decorar tudo e não aprender de verdade, fica difícil. Como eu tenho a memóriazinha um pouco ruinzinha, eu sempre me esqueço, sou horrível com nome, com número. Eu vi que, olha, para mim decorar não vai dar certo. Então eu vou entender logo isso, porque aí eu não preciso ficar contando com aquela decoreba, aquele macete. Então, o que a gente pode falar do controle de constitucionalidade? Controle de constitucionalidade, gente, a gente vê se a norma, objeto, que é inferior à Constituição, está em conformidade com a nossa Constituição. Certo? É apenas isso. Isso é difícil? A gente não falou de Hans Kelsen, que a Constituição formal, ou seja, ela lá, o livrinho dela impresso, no topo da pirâmide, dotada de supremacia, tudo abaixo deve obediência a ela, tem que ter um controle. A Constituição tem que ser rígida. Para alterar ela, precisa de um procedimento rigoroso. Não é qualquer coisa que altera a Constituição, precisa da emenda à Constituição. Para uma lei tratar de qualquer assunto no nosso país, a Constituição, ela fala. Olha, tal assunto é lei ordinária, tal assunto é lei complementar. Leia a Constituição, repara. Ela até fala a forma que vai ser. Outra coisa, a nossa Constituição define competências. Olha, isso é matéria federal. Falar de bingo, falar de moeda, é matéria da União. Então, se uma lei distrital, uma lei estadual, uma lei municipal querer tratar sobre bingo, jogo, Las Vegas, cassino, sobre a nossa moeda real, é inconstitucional. Tá vendo como é que é simples? Por que é inconstitucional? Porque a gente pegou essa lei, que é um objeto, o objeto é a lei que a gente está desconfiado, assim, alguém está vendo se ela está na linha ou não. A gente pegou a lei do Amapá. E na lei do Amapá, a gente estava lendo, olha, é possível cassinos, Las Vegas, tal, pode montar aqui tudo, vamos fazer aqui um epicentro dos cassinos. Então, o Amapá vai ser reconhecido um estado famoso, vai ser a Las Vegas do Brasil. Aí, o que acontece? A gente pega essa lei e observa com a Constituição Federal. E não está compatível.
não está conforme a Constituição distribuiu as competências. A Constituição falou que é a União Federal que legisla sobre moeda, esses negócios de bingo, esses jogos de azar, essas coisas, é matéria federal da União, porque a moeda, imagina se qualquer estado pudesse alterar nossa moeda, o real. Olha a confusão que ia dar. Então, no Distrito Federal, que é onde eu vivo, a nossa moeda é curumim. Aí você vai para Goiás, a moeda é pataxó. Depois você vai para o Rio de Janeiro, e aí? A moeda é o real ainda lá. Já pensou se todos os estados pudessem legislar sobre a moeda nacional, a confusão que ia ser? Então, precisa desse controle de constitucionalidade, ok? Vou colocar agora nos slides para te dar uma lidinha aqui. Então, o conceito tem esse bonitinho, né? Controle de constitucionalidade é um meio de aferição da compatibilidade de atos e normas com preceitos da Constituição. Lembrando que os princípios fundamentais, dignidade da pessoa humana, direito à vida, direito à saúde, todos esses princípios devem ser observados pela legislação. Não poder tortura, sabe? A pena deve ser cumprida sem tortura na execução penal. Então, se um Estado, no Código Penitenciário, dispor, porque você sabe que cada Estado, o Distrito Federal tem também um Código Penitenciário que dá umas disposições a mais do que a execução penal. Então, se esse Código Penitenciário aqui do Distrito Federal falar que quem cometer falta média vai levar 15 chibatadas do agente penitenciário. A Constituição não veda a tortura? Então, é inconstitucional. É isso, gente. É só isso que é o controle de constitucionalidade. E você tem que entender que o controle de constitucionalidade pode ser ou por ação ou por omissão. Ih, professor, ação ou omissão Não entendi. Como assim? Eu não consigo escrever. A inconstitucionalidade por ação ou positiva pressupõe que existe uma lei. Uma lei que está ferindo a Constituição. Já uma inconstitucionalidade por omissão é quando há a ausência dessa lei. Quando a ausência dessa lei impede as pessoas de exercer um direito. Lembra que eu te falei que existe as leis que são limitadas, que precisam de regulamentação? E caso não venha essa regulamentação, a pessoa não pode exercer um direito que está assegurado na Constituição. Foi o que aconteceu com o direito à greve dos servidores. A iniciativa privada, a CLT, tem o direito à greve. Mas os servidores, olha, ninguém nunca regulamentou. Poxa, quer dizer que os servidores públicos não podem ter um direito à greve? Não estamos falando da segurança nacional, polícia, que ele já sabe que é vedado, Constituição veda. Mas, poxa, um analista, ele não pode ter um direito à greve? Um professor estadual? Então, a ausência de lei, a omissão do legislador infraconstitucional em regulamentar a matéria estava vedando esse direito à pessoa. E aí o nosso Supremo teve que decidir, teve que aplicar a lei da iniciativa privada enquanto não saísse essa regulamentação. Entende? É isso, gente. E os pressupostos? Como eu já falei para você, supremacia da Constituição, ela tem que estar lá no topo, é formal,
sabe? Ela é rígida, ela é rigorosa. E alguns autores aceitam, né, que constituições flexíveis, ou então com uma parte flexível, outra rigorosa, também possa ter controle, mas a da gente é rigorosa. Então vamos pensar na gente, que é da gente que vai cair na prova. Outra coisa, a gente tem que ter na cabeça que a nossa Constituição pode ser a nossa inconstitucionalidade pode ser formal ou material. E embolou, né? Pronto, gente, eu coloquei aqui no slide que eu acho que vai ficar melhor. Vixe, vou até tirar aqui que eu fiquei atrapalhando. Estou atrapalhando. Pronto. Então, como eu falei para vocês, uma inconstitucionalidade por ação, existe uma lei. E essa lei não está legal. Por omissão, não há lei. E a falta dessa lei impede um exercício de um direito que a Constituição garante. Dei o exemplo dos servidores públicos e o direito à greve. Essa inconstitucionalidade pode ser formal ou nomodinâmica. Cuidado, que na prova de analista do MPU já caiu essa palavra, em vários outros cargos e provas caíram essa palavra nomodinâmica. E aí a gente confunde, né? Porque a gente acha que formal, que deveria ser nomoestático, né? Que formal é uma coisa parada, né? Olha o raciocínio que não dá. Então eu vou explicar de uma forma para você gravar os dois nomes, as duas nomenclaturas e compreender. O que é um vício formal? O que é uma inconstitucionalidade formal? É um vício no processo legislativo, no procedimento de construir a lei. Quando a gente estiver estudando o Poder Legislativo, vocês vão ver como é que é um processo de se criar uma lei. Não é assim, vou criar uma lei da minha cabeça. Não é assim. Todo um procedimento. A medida provisória tem um procedimento dela, as leis ordinárias, a lei complementar tem um procedimento, as emendas à Constituição, que é uma alteração, tem outro procedimento. Não é o momento. Eu só quero que você entenda por que a inconstitucionalidade é formal. Porque não obedeceu. Não obedeceu o processo legislativo que está na nossa Constituição. Qualquer erro ali, tchau. E por que nomodinâmica? A gente pode, para entender melhor, gravar assim, né? Não respeitou a dinâmica do processo legislativo, tá vendo? Então, a nomodinâmica, né, esse vício formal, é porque não respeitou a dinâmica do processo legislativo. E aí o pessoal ainda divide em duas classificações, que pode ser orgânica ou propriamente dita. O que é uma inconstitucionalidade formal orgânica? Lembra de órgão? Começou do lugar errado. Essa lei é de competência para o presidente da República. Um exemplo. O presidente da República pode iniciar esse processo legislativo. Aí, quem iniciou esse processo legislativo foi um outro agente público. Foi, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem esdrúxulo para vocês entenderem. Então, da competência privativa do presidente, ele tinha que iniciar, mas o analista lá do executivo, ele resolveu iniciar esse processo legislativo. O presidente da República autorizou ele para iniciar por ele. Isso está errado, gente. Tem que ser o órgão correto. Vocês vão ver. Na Defensoria Pública do Distrito Federal, a Defensora Pública Geral é que trata sobre a organização administrativa, que inicia projetos de lei com relação à organização administrativa, porque a gente tem independência. Então, se, por exemplo, o judiciário quiser iniciar a nossa iniciativa legislativa para versar sobre a nossa casa, Defensoria Pública, tá errado, é vício. Material, aí é nomoestático, tá vendo? Material é o conteúdo que está errado, tá? É o conteúdo que realmente não tem nada a ver. Como eu falei para vocês, o Código Penitenciário pode regular a falta média, né, a execução penal
deixa que cada Estado-membro decida como é que vai ser essa falta média e a penalidade, e aí a penalidade é 10 chibatadas para quem cometer falta média. Poxa, é inconstitucional, isso é tortura, tratamento degradante. A pena é para a pessoa ficar presa, não é para a pessoa apanhar. Está tendo um desvirtuamento. E por vício de decoro. E isso ainda é crescente, essa ideia. É a questão assim de... Sabe quando os parlamentares se unem para votar numa coisa que vai beneficiar tal grupo, ou porque teve uma propina ali que molhou a mão? E aí eles votaram porque... interesses, né, que não tem nada a ver com o interesse da gente, né? Então, isso daí é o vício de decoro. E os momentos, gente, a gente vai ver na próxima aula, porque já estouramos o tempo, tá bom? Mas guardem, nomodinâmica, a dinâmica do processo está toda errada. Nomoestática, é o conteúdo. Material é o conteúdo. E a formal propriamente dita, que eu ainda não falei, não teve um vício na iniciativa da lei, no órgão que iniciou a lei, mas teve um vício no resto do procedimento. Tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Olá, meus amigos e minhas amigas. Nesse bloco, vamos dar continuidade ao controle de constitucionalidade. Lembra que no bloco anterior estávamos falando das diversas espécies de inconstitucionalidade que a doutrina cita. Inconstitucionalidade por ação, por atuação ou positiva é aquela que pressupõe a existência de um ato normativo, de uma lei que vai de encontro com a Constituição. A inconstitucionalidade por omissão é quando existe uma norma de eficácia limitada que necessita de uma norma regulamentadora para que possa produzir seus efeitos, mas ninguém faz nada, ninguém edita lei nenhuma, e aí? As pessoas não podem exercer os direitos. Lembra que eu falei dos servidores públicos que não conseguiam ter direito à greve, porque não existia uma lei que regulamentasse esse direito, e aí a decisão dos tribunais superiores foi que utilizasse a lei que regulamenta, né, o exercício do direito de greve dos empregados CLT, enquanto não criasse essa norma que regulamentasse o direito à greve dos servidores públicos. Depois, eu falei para vocês que existe a inconstitucionalidade formal ou nomodinâmica, e fiz até uma brincadeira com vocês. A inconstitucionalidade formal é nomodinâmica porque há um vício na dinâmica do processo legislativo. Algo saiu errado. Se for um vício de iniciativa de lei, é inconstitucionalidade formal orgânica. Se for um vício em outras fases do processo legislativo, é a inconstitucionalidade formal propriamente dita. E eu não falei uma nova espécie que alguns doutrinadores insistem em falar também que seria parte da inconstitucionalidade formal. Seria inconstitucionalidade formal por vício nos pressupostos objetivos de formação do ato normativo. Grande, né? Inconstitucionalidade formal por vício nos pressupostos, nos requisitos objetivos que são necessários para formar um ato. Quer um exemplo? Medida provisória. Para que um presidente da República edite uma medida provisória, exige relevância e exige urgência. São os requisitos objetivos para a formação desse ato. Se o presidente mentiu com relação à urgência, ou então pegou um assunto que não era assim tão relevante, deu uma maquiada, isso é um vício formal
inconstitucionalidade formal por vício nos pressupostos objetivos de formação desse ato normativo. Bom, depois fomos para a inconstitucionalidade material, a normostática, ou seja, tudo perfeito com procedimento legislativo, nenhum vício. Também não teve vício de decoro, não foram comprados votos, não teve aquele tráfico de influência, mas o conteúdo da norma fere frontalmente a Constituição Federal. E não só o que está disposto, escrito nos artigos, mas os princípios fundamentais de dignidade da pessoa humana, que rege todo o nosso ordenamento jurídico. Então, não só por infringir um texto literal que está na nossa Constituição Federal de 88, mas também os princípios fundamentais, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, direito à vida, direito à saúde, dignidade da pessoa humana, vedação à tortura. São vários elementos principiológicos que estão na nossa Constituição. A gente vai estudar quando chegar na parte correta. Hoje, vamos entender o momento que ocorre esse controle de constitucionalidade. Porque as espécies vocês já estão antenados, já fiz um recap total, um recall aí na mente de vocês. Agora vamos ver esse momento. Bom, existem dois tipos de controle. O controle preventivo e o controle repressivo. Gente, não tem dificuldade, o nome já diz tudo. O controle preventivo é aquele que é feito quando está se formando a lei, o ato normativo. Ele está em caminhamento. Não existe nenhuma lei vigente. A lei não está pronta, não acabou o procedimento legislativo. Então, vem antes dessa lei ter eficácia, essa lei ser efetiva, ter vigência, entrar em vigor. Essa lei ainda não foi nem para os palcos da vida. Para vocês entenderem, ela ainda está ali, passando na Câmara, passando no Senado, votação disso e tal, passa para o presidente vê se veta, não veta, se sanciona ou não. Está nesse meio de campo. Por isso que é um controle preventivo. E, em regra, todos os poderes fazem o controle preventivo por causa do sistema de freios e contrapesos, checks and balance. Apesar dos poderes serem harmônicos, independentes, fica um vigiando o trabalho do outro. O poder legislativo, o que ele faz no controle preventivo? Gente, as comissões de Constituição e Cidadania, comissões de Constituição e Justiça, são compostas por pessoas altamente especializadas, os consultores jurídicos. Todo projeto de lei que está ali é avaliado. É só vocês terem uma noção da realidade. A lei que for sair lá do Congresso, que o presidente sancionar, vai mudar a vida de milhões de pessoas. Não pode sair qualquer coisa. Apesar de sair, né? Tem as comissões lá dentro de estudiosos que faz aquele controle, passa, não tá legal, tem que consertar, tem que ajeitar. E até o plenário também do Poder Legislativo faz isso. Então, o Congresso Nacional, Câmara e Senado, tem suas comissões, eles mesmos ali estudam
não, tá legal, aí vota, não, aí uma parte não é votada, não, esquece isso, altera, beleza. Agora vamos ao Poder Executivo. O Poder Executivo, existe a questão do veto. Então, depois de ter sido votada nas casas, tudo ok, passou pelas comissões de Constituição e Justiça, Constituição e Cidadania, tudo ótimo. Chegou na mão do presidente. Existem dois tipos de veto: veto político e veto jurídico. O veto jurídico, para que é que nos importa? O veto jurídico é: olha, gente, vocês estão malucos. Vou vetar essa parte aqui. Esse artigo dessa lei está vetado, porque é inconstitucional. Está incompatível com a Constituição Federal. Não tem como, gente. Vocês estão malucos. E já adiantando para vocês, o veto que o presidente realiza não é de uma palavra, não é de uma vírgula, uma preposição. Não. O veto, o artigo inteiro, a frase inteira, ou não veta nada. Não tem como você pegar uma frase e ficar vetando só para poucas palavras para poder formar uma outra coisa. E aí você está querendo manipular e criar uma nova lei. Então, o veto do presidente, tanto político quanto jurídico, é o artigo inteiro. A ex-presidente Dilma, no CPC de 2015, vetou diversos artigos que tratavam do processo coletivo. E o veto jurídico, gente, corrigindo, o veto político, o jurídico é do controle preventivo de constitucionalidade, não está batendo com a Constituição. Já o veto político tem a ver com interesse público, não vai ser legal, o interesse não está batendo com o meu governo, não está batendo com o que o povo está ansiando no momento, não vai ser legal, eu vou vetar isso aqui, tá bom? Bom, o Poder Judiciário, gente, em regra, preste atenção, em regra o Poder Judiciário não poderia atuar no controle preventivo. Por quê? Porque o Poder Judiciário, ele já domina o controle repressivo totalmente. Mas existe uma exceção que o Supremo Tribunal Federal já se resolveu que o Poder Judiciário poderia atuar. Porque os parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, eles têm o direito subjetivo a um procedimento rígido, um procedimento legislativo rígido. Então, se esses parlamentares, na hora da aprovação do projeto de lei ou de uma emenda constitucional, vê que está tudo deturbado, o que eles fazem para salvaguardar a sua própria função na casa e ter direito a esse processo rígido de formação das leis? Simplesmente impetra um mandado de segurança lá no Supremo Tribunal Federal. Essa é a única hipótese. E o Supremo Tribunal Federal, no informativo 711, olha aqui, ó, 711, afirma as duas únicas possibilidades que esse parlamentar pode impetrar um mandado de segurança diretamente no Supremo Tribunal Federal. Quando um projeto de emenda à Constituição ferir, violar cláusula pétrea, vocês vão ver, tem lá o procedimento de emenda à Constituição, os limites materiais da emenda à Constituição são as cláusulas pétreas. A gente ainda não chegou nesse momento. E a outra hipótese é quando
ou o projeto de emenda à Constituição ou o projeto de lei desvirtuar totalmente o procedimento legislativo. Sim, ó, virou mesmo realmente uma bagunça. Leiam esse informativo 711. Eu vou ver se tem aqui para dar um print para vocês, porque eu peço para vocês lerem as coisas, vocês se fazem de que não é com vocês, é complicado. Tem que ler informativo, dizer o direito, comentado, do mais recente até o mais antigo, e vai indo para trás até você aguentar. Olha aí, gente. É possível que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mandado de segurança impetrado por parlamentar, só essa pessoa, exerça controle de constitucionalidade de projeto que tramita no Congresso Nacional e o declare inconstitucional, determinando o seu arquivamento. Olha o poder, declara inconstitucional e manda arquivar. Duas exceções, regra geral, não. Então, proposta de emenda constitucional que viole a cláusula pétrea, proposta de emenda constitucional ou projeto de lei que a tramitação esteja ocorrendo com violação às regras constitucionais sobre o processo legislativo. Então, é só essas duas hipóteses que o Poder Judiciário poderia atuar no controle preventivo. Lembrando que o repressivo, a maioria da atuação é pelo Poder Judiciário. Tudo bem? Então, meus amores, próximo bloco, vamos ver o controle repressivo e treinar. Porque isso, Caio, eu vou provar para vocês, tá bom? Beijo. Olá, gente, tudo bem? No bloco anterior, estávamos analisando o controle preventivo, que é aquele que é realizado na elaboração da norma, quando ainda é um projeto de lei, um projeto de emenda à Constituição, e que é exercido pelo Poder Legislativo, com as comissões de Constituição e Justiça, comissões de Constituição e Cidadania, pelo plenário, que também é exercido pelo Poder Executivo, o Presidente da República, com um veto jurídico, pode vetar parcialmente ou totalmente uma lei que considere ser inconstitucional para que não entre em vigor. Excepcionalmente, o Poder Judiciário pode ser provocado pelo parlamentar que tem essa capacidade de impetrar mandado de segurança para garantir o seu direito subjetivo a um procedimento legislativo rígido. Então, se uma emenda à Constituição, um projeto de emenda à Constituição estiver contra as cláusulas pétreas, que são limites materiais à elaboração de projetos de emenda à Constituição, mandado de segurança lá no STF, arquiva inconstitucional, e também quando ou o projeto de lei ou o projeto de emenda à Constituição desvirtua ou não segue o procedimento legislativo que está na nossa Constituição Federal. Agora, vamos analisar o controle repressivo. E eu quero que vocês coloquem na cabeça que o controle repressivo é exercido principalmente pelo nosso Poder Judiciário. Nós não somos um sistema político, um sistema híbrido. Nosso sistema é jurídico. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Carta Magna, é quem dá a última palavra sobre constitucionalidade e inconstitucionalidade. Então, coloquem na cabeça de vocês. Tudo bem que os outros poderes participam, mas o sistema adotado pelo Brasil é o sistema jurídico, controle repressivo. O guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal, o guardião máximo. Se ele decidir que é inconstitucional,
não existe um outro órgão acima dele que poderá falar que, olha, é constitucional sim. Entende? É lógico que não vincula o Poder Legislativo, que pode editar uma nova lei. Pode promover até uma alteração no entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mas quem dá a última palavra sobre o que é constitucional e o que não é, controle repressivo, Supremo Tribunal Federal. Ok, o controle repressivo exercido pelo Poder Legislativo é super simples, só coloquem na cabeça de vocês que toda vez que o presidente da República exorbitar do seu poder regulamentar, o Poder Legislativo vai lá e corta as asinhas. Então, o Poder Legislativo pode sustar, por meio de decreto legislativo, esses atos normativos do presidente que exorbitam os limites da delegação legislativa e do poder regulamentar. As leis delegadas eram muito utilizadas antes da medida provisória. Então, hoje em dia não é muito utilizado porque a medida provisória é mais eficaz, é mais eficiente, mais rápida, já vê os efeitos na hora. E o Poder Legislativo também vai controlar, sabe aqueles pressupostos objetivos de formação do ato, da medida provisória, que tem que ser relevante e tem que ser urgente. Se o Poder Legislativo vê que não tem nada de relevante essa medida provisória, não tem nada de urgente, ele vai lá, rejeita. Sabe, ó? Não aceita. E se não converter a medida provisória, existe outro tipo de controle, porque a medida provisória ela tem força de lei. E a gente vai estudar isso no momento correto. Existe um prazo para ela ser convertida em lei. Simplesmente pode não ser convertida em lei. Simplesmente o Congresso Nacional pode não querer converter em lei. E aí define como é que vai ficar as situações jurídicas criadas por essa lei, por essa medida provisória, no momento que estava vigendo. Pode ser que o Congresso Nacional já manda assustar porque não é relevante, não tinha urgência nenhuma. Mas isso a gente vai estudar quando a gente estiver estudando o procedimento legislativo. Não vamos perder tempo com essas coisas. Só quero que vocês compreendam que os poderes são independentes, são harmônicos, há separação de poderes, mas a teoria dos pesos e contrapesos, check and balance, coloca essa fiscalização. Se o poder executivo, o presidente da República, sair da linha, o poder legislativo vai lá, susta. Acabou. Se o poder legislativo querer que o presidente da República sancione uma lei que é inconstitucional, veto jurídico. Tá vendo? É um observando o outro. E tem o controle realizado pelos tribunais de contas. Os tribunais de contas são responsáveis pela fiscalização de todo o orçamento, das leis orçamentárias, os gastos. Você não pode sair gastando assim. Dinheiro público, tem que ter todo um procedimento. Lei de responsabilidade fiscal. Então, nessa atuação do Tribunal de Contas, analisando o caso concreto, pode declarar sim lei inconstitucional, ato inconstitucional. E temos aqui a súmula. Eu falei para vocês, a súmula é muito importante, ler súmulas válidas do STF, do STJ e as súmulas vinculantes, muito para prova de direito constitucional. É muito importante. Então vamos lá. Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Mas isso é no caso concreto.
um caso ali, ó, que está analisando alguma conta, algum contrato, olha, isso aqui está inconstitucional. Bom, o controle repressivo exercido pelo Poder Executivo, que muitos doutrinadores falam que na nossa nova ordem constitucional não é mais aplicado, só que os tribunais superiores reconhecem, com base na independência do Poder Executivo, é o presidente da República virar e falar: eu não vou aplicar essa lei é inconstitucional. Mas para isso tem que motivar o ato. Por que você não está aplicando? Por que você não quer cumprir? E vai ter que dar ainda publicidade, olha aí a responsabilidade. Então você fala, ó, não vou aplicar essa lei é inconstitucional por isso, isso e isso, publicidade. Ponto. E antes de ir para as nossas questões, eu quero que vocês saibam que o Poder Judiciário, novamente vou repetir, é o responsável pelo controle repressivo e ele atua pelo controle difuso ou concentrado. E o que será que é isso, hein? Vocês querem que eu fale agora? Bom, difuso é o controle de constitucionalidade que é exercido por qualquer magistrado e, principalmente, é analisado em uma questão concreta, em um caso concreto. Então, o juiz de primeira instância analisa um caso, aparece lá um incidente, uma lei que, para você chegar à resolução do mérito daquele caso concreto das partes, você conhece as partes, você sabe quem é as partes, você tem um caso específico, mas existe uma lei que é patentemente inconstitucional, que é um bloqueio, eu só consigo resolver esse caso se eu declarar a inconstitucionalidade dessa lei. E aí o juiz de primeira instância, por ser um controle difuso, gente, separado, vai lá e fala que tal lei é inconstitucional, resolve. Entendeu? Resolve o problema. Já o controle concentrado, ele é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Já são aquelas leis em abstrato, que é levado lá. Não se leva um caso concreto. Não se leva um caso de João e Maria que não está conseguindo se decidir, porque existe uma lei, um incidente de constitucionalidade atrapalhando. Não. É lá no Supremo Tribunal Federal que você entra com as ações, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação declaratória de inconstitucionalidade, ADI, ADC. É lá que você entra com a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADP. Esse nome todo louco, ADPF. Eu sempre me confundo. A arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, aquelas leis, inconstitucionalidade, ação de constitucionalidade por omissão, ADI por omissão. Então, essas ações que envolvem a abstratividade, envolve a lei mesmo. Você pega a lei, se você tem a representatividade adequada, se você é um legitimado, você pega a lei, contesta, vai lá e fala, ó, essa lei, esse objeto aqui, que é a lei infraconstitucional, está ferindo o parâmetro da Constituição e aponta. É diferente de você estar lá no magistrado de primeira instância, no controle difuso, ter um caso concreto e não conseguir resolver esse caso concreto por causa de uma lei que você está vendo que é inconstitucional. Então, o juiz de primeira instância resolve essa lei, qualquer juiz resolve essa lei ali para poder conseguir chegar ao mérito, primazia da resolução do mérito. Ok? Só entenda que, quanto à natureza do órgão, nosso controle é jurisdicional.
A maioria do controle de constitucionalidade, a grande massa, é repressivo pelo Poder Judiciário. E a competência, quem é? Se for Supremo Tribunal Federal, é controle concentrado. São as grandes ações. Se for qualquer juiz, num casinho ali concreto, entre as partes, é difuso. É só você separar, ó. Difuso. O que é difuso? Ó, tá piscando. O que é concentrado? Magna Carta, tá lá o STF, é coisa séria. Ali vai pacificar. Todo mundo embaixo vai ter que obedecer o que ele falar. Tá bom? Então vamos para as questões. E depois a gente vai voltar nesse assunto. Então vamos para essa questãozinha. 2019, Banca CESP-Cebrasp. Com relação ao poder legislativo, julgue o item seguinte. No âmbito do controle político, repressivo de constitucionalidade, o Congresso Nacional tem competência para sustar decreto do presidente da República que exorbite do poder regulamentar. Não foi isso que a gente viu, gente? O poder legislativo, no controle político repressivo, por que político? Porque o poder legislativo não fica lá os políticos, eles botaram essa palavrinha aí para te enganar, para você achar que está errado. Mas essa palavra é só para dizer que é com relação ao poder legislativo, tá bom? Então, no controle político repressivo de constitucionalidade, o Congresso Nacional tem competência para sustar o decreto do presidente da República que exorbite do poder regulamentar. Sempre cai, gente. 2019, Banca CESP-Cebrasp. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, as normas infraconstitucionais anteriores, a gente já viu isso. As normas anteriores à Constituição devem ser declaradas inconstitucionais pelo STF para deixarem de surtir efeitos. Podem ser objeto de controle de constitucionalidade mediante ação direta de inconstitucionalidade. Devem ser consideradas revogadas. Podem ser convalidadas por alteração constitucional superveniente. Podem ser objeto de controle de constitucionalidade mediante ação declaratória de constitucionalidade. Gente, isso volta lá para o que a gente estava vendo no início. As normas infraconstitucionais que forem de antes da Constituição Federal de 88, você não faz um controle de constitucionalidade. Você não declara que essa lei editada numa ordem constitucional anterior é inconstitucional, utilizando a Constituição Federal de 88. Isso não existe. Então, STF nunca faria isso, ok? Podem ser objeto de controle de constitucionalidade mediante ação? Não, gente. Essa é a resposta, gente. É a recepção. Lembra que quando se derruba uma ordem constitucional anterior para se evitar o limbo, a ausência de legislação. Porque imagina, acabou com uma Constituição, uma ordem antiga. Aí já pensou se todas as leis caíssem por terra. A Constituição Federal de 88, quando ela surgiu, o que faz é um juízo de compatibilidade material para ver se o que estavam naquelas leis infraconstitucionais editadas na ordem constitucional anterior é compatível na essência, na matéria, com a nova ordem. Então, é só isso. Se elas são incompatíveis, serão revogadas.
Bom, vamos responder o resto das questões no nosso próximo bloco.